Querido Mestre Jesus, nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, elevando o pensamento a vós, agradecendo ao Senhor pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido, nos ensinado a respeito da lei de Deus. São ensinamentos que o Senhor nos trouxe trazer diretamente para nós na época, devido às limitações que éramos portadores. Hoje, graças ao Consolador prometido, estamos sendo instruídos, esclarecidos a respeito da lei de Deus, a fim de traçarmos um roteiro mais seguro rumo à nossa evolução, ao nosso progresso. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos também, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 9, que tem o subtítulo de O Argueiro e a Praga do Olho. São dos registros de São Mateus em que Jesus nos fala. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave em vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do olho, do vosso olho, e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São dos registros de São Mateus, capítulo 7, versos 3 a 5. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Luciano e Wilson. Passamos a palavra ao Wilson. Boa tarde a todos. Que a paz, querida paz do Senhor esteja conosco nesse estudo da tarde de sábado, né? Bom, então, é importante a gente relembrar que nesses sábados do mês de março nós estaremos explorando o capítulo 10, como já lido aí, referenciado pelo nosso irmão Evandro, que trata
dos bem-aventurados misericordiosos. Então, a nossa imersão em março vai buscar trazer para a gente o que nós devemos estar atentos, o que nós devemos buscar de melhor compreensão acerca daquilo que nós já temos conhecimento, quando nós estamos diante desta bem-aventurança que é a misericórdia. Cabe lembrar, então, por ser bem-aventurança, nós estamos tendo a oportunidade de revisitar os grandes ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trabalhou, deixou aqui por meio do registro de Mateus, e que cabe, então, a gente dedicar a atenção a essas grandes orientações, de princípios éticos, morais, que nós devemos observar, introduzir e incrementar na nossa vida. Dentro desse tema está a misericórdia. E o que nós já vimos e já passamos por essa compreensão de ser misericordioso. Ser misericordioso é, acima de tudo, ter do que a capacidade de a gente poder suportar os defeitos dos outros, relevar os agravos, não guardar ressentimentos. Então, vai nessa lógica que nós temos que construir no nosso comportamento a capacidade da tolerância, da paciência, da benevolência, da indulgência, que, em síntese, vai na lógica da caridade. Então, nós precisamos aprender, entender e colocar em prática este movimento de saber relevar, perdoar, suportar. E, em especial aqui, Allan Kardec nos trouxe no livro do Evangelho segundo o Espiritismo um desses momentos muito presentes na nossa vida, porque nós vivemos em coletividade. Nós estamos sempre em contato com o outro, do qual nós estabelecemos relacionamentos. A nossa experiência não é sozinha. A nossa experiência é coletiva, porque nós precisamos uns dos outros para poder, inclusive, progredir. Mas se a gente não tomar cuidado, em vez dessa convivência ser harmoniosa, pacífica, nós podemos transformar essas relações ou os relacionamentos em espaço e arenas de conflito. Daí a importância da gente, então, compreender e associar que no nosso relacionamento, por vezes, nós teremos e devemos praticar muita tolerância, relevar algumas coisas que a gente, às vezes, vai ouvir ou ver. Porque, senão, isso passa a ser munição para que a gente possa, em vez de preservar este relacionamento, essa relação ou esse convívio entre outras pessoas, mais uma vez um campo de batalha que, por vezes, leva até a eliminar o outro. E isto, Jesus deixa claramente que não é o nosso objetivo. Na verdade, por meio das suas leis, amar o próximo como a si mesmo, nós devemos nos pautar, nos basear na lógica do amor. Então, como que nós podemos burilar isso? É a lógica do que ele insere aqui, que foi o registro de Mateus, que nós assumimos o subtítulo do argueiro e a trave. Porque na essência desse subtítulo, do argueiro e a trave, está a lógica do julgamento. É isso que nós devemos focar nesses minutos que nós temos aqui para pensar. O quanto de energia, o quanto de força eu imprimo nessa relação com o outro e quais são os marcos, os balizadores deste relacionamento. E quanto eu pratico essa lógica do julgamento. Porque dependendo do tom
que eu der para este julgamento, julgamento é o que? Eu vou identificar, eu vou comparar e vou chegar numa certa posição. Então, está vendo que o caminho é tênue, porque nessa identificação, nessa comparação, por vezes eu vou ter uma posição final que vai me gerar uma crítica muito severa em relação ao outro. Nós sabemos também que esse julgamento tem como base o que? O nosso próprio comportamento, porque então neste relacionamento com o outro eu considero uma base ou essa referência e passo a analisar por vezes o comportamento do outro nessa relação. Será que eu sou a expressão da verdade? Será que o que eu faço, o que eu pratico, o que eu penso, vamos dizer assim, é o certo, é o legal, é o viável? Será que a outra pessoa tem que se enquadrar no meu modo de pensar, de agir, de ver o mundo, de entender as coisas? E se não se enquadrar, não tiver essa empatia, cabe então eu destruir, criticar, falar mal, desejar mal para outra pessoa? Então são essas reflexões aqui presentes. A trave e o argueiro. Porque às vezes, neste relacionamento, a gente observa tanto e com tanto volume e tanta densidade que a gente passa a ver os pequenos detalhes. É o argueiro, aquela ferva pequenininha. Mas só tem que para ver a ferva pequenininha no outro, eu tenho que estender os meus olhos, eu tenho que ampliar meu campo de visão, aprofundar, tá vendo? E mais do que isso, para poder ver, ainda tem que aproximar mais ainda, ou seja, aprofundar ainda mais neste relacionamento. Então nós vamos ver que por vezes esses relacionamentos mais profundos estão onde? Na casa, no trabalho, na comunidade de convivência, nas pessoas mais próximas. E sobre esses relacionamentos mais próximos, eu vou adensar na minha visão. Eu quero ver os detalhes. Eu quero ver os detalhes, não os detalhes bons. Quem já teve a experiência de ter uma ferida nos olhos, quando pensar assim, ou no corpo, sabe que incomoda, não é? Não é algo prazeroso. Então, muito provavelmente, eu também não vou ver algo prazeroso de bom, vou ver algo, por vezes, de ruim. E começo a mapear, escanear o que tem de ruim na outra pessoa. Estabeleço um parâmetro com os meus e tenho um julgamento final. E para ajudar nessas reflexões, nós temos uma passagem bíblica conhecida por nós todos, que foi um grande julgamento que Jesus explorou ali, que serve de muita base para nós. Lembram da mulher que seria apedrejada por causa do adultério? Então, teve uma mulher cometida o adultério, vão ali os fariseus, pegam essa mulher, colocam diante do público e querem o quê? Aplicar a sentença. Que caberia naquela época, por exemplo, o apedrejamento. Mas como eles queriam testar o posicionamento, nessa lógica da verificação, de Jesus, eles pegam essa situação e colocam para ele analisar, emitir um parecer e ensinar. E o que ele deixa para a gente, ou para aquela multidão? Aquele que não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra. E a gente? Nessa lógica dos relacionamentos que nós estabelecemos no nosso dia a dia, quer seja na família, no trabalho, no ambiente da comunidade do bairro, na rua, será que nós também não levamos essas impurezas, esses pecados, na hora que a gente analisa o comportamento do outro? Que no dia a dia vai aparecer para a gente isso, Não, ele é muito chato, ele fala demais, é muito aparecido, fica falando mal das outras pessoas, e aquilo ali eu vou fazendo o quê? Vou alimentando a discórdia,
prospera em mim. Mas por vezes eu não consigo conter apenas comigo. Começo a espalhar aquilo. E será que nós somos isentos desses pecados? Ninguém ali atirou pedra. Por quê? Porque em sã consciência não tinha nenhum ali em condições de praticar ou estabelecer a ordem ou o pensamento explanado por Jesus. Olha, se tiver todos cientes e conscientes de trazer o que é a verdade, que fica à vontade, então, diante dessa que errou. Mas todos nós carregamos o erro. Como que eu vou julgar o outro? E como que eu vou lidar com isso? Quando nós vamos visitar, então, o registro aqui de Mateus, qual que é a primeira orientação para a gente, então? Jesus fala, não julgueis. Não julgueis. Está aí. Claro como o sol. Claro como o sol. Não julgueis. Mas a gente persiste em julgar, porque nós não somos perfeitos. E se a gente julga, o que vai acontecer? Com seu julgo, eu também vou ser julgado na mesma intensidade, na mesma medida em que eu estou julgando. Quem compete a julgar? Apenas Deus. Então, quem compete a cada um de nós praticar o que foi estabelecido aqui? Praticar a misericórdia. Praticar o quê? Vou relevar, não vou considerar, vou perdoar. E aí tem uma frase do Chico muito interessante, que sem o perdão não existiria família, não existiria sociedade, não existiria associação, porque toda hora nós vamos estar esbarrando um no outro, porque o relacionamento pressupõe isso. São os contatos, são as falas, são os olhares, são os apertos de mão, são os abraços, mas é o campo da observação. Tomemos cuidado com as nossas observações. Nós aprendemos muito mais só pelo olhar, o campo visual. Se a gente quiser ampliar nossos olhares, nós só vamos observar, se a gente quiser, coisa ruim no outro. E é isso que ele quer? Não, por isso que ele lança a bem-aventurança. Seja misericordioso. Sobretudo, o que nós estamos detalhando aqui? A lógica do julgamento. Na hora que você estabelecer comparação com outra, a lógica não é por aí. Tirar primeiro a trave do vosso olho, ou seja, pratique a auto-reflexão. Pratique a auto-reflexão. É a forma que nós temos de tirar, né, essa trave do nosso olho. Eu posso lançar a primeira pedra? É isso que nós temos que perguntar. Será que eu também sou muito chato? Será que eu não ostento demais? Será que eu também me incomodo? É o contraponto. Porque nós já aprendemos. E é fácil. Aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não vou fazer com o outro. Então ele reforça na gente, para a gente, que nós devemos passar por isso, porque a lógica e a determinação é clara. Não julgueis. Não julgueis. Depois, então, ou seja, que eu tenha feito essa auto-reflexão, essa auto-análise, se porventura eu ainda olhar para o outro, eu tenho que olhar com o quê, gente? Com um olhar de compaixão, que é o de um auxílio mútuo. Né? Com humildade, sem ostentação, com paciência, porque nós já vimos que nós dependemos um dos outros para progredir. Então eu tenho que aproximar do outro com essa ambiência, porque por vezes aquele caminho que ele está tomando não é o mais viável, não é o correto, não é o prudente. Então você pode se aproximar, mas neste
isso tem tido, né? O que de bom eu posso transmitir? Qual olhar positivo que eu posso passar? Que orientação que eu posso retransmitir? Não é fomentar ainda mais a discórdia. Ver um argueiro no olho do nosso irmão é fomentar a discórdia, a intriga, o rancor, a inveja, a separação. E não é verdade? Se a gente vai fomentando isso, a tendência é que a gente encontre nessa perspectiva. Aí o Allan Kardec, na questão 903, no Livro dos Espíritos, ajuda a gente a esclarecer esse ponto. Incorre em culpa o homem poder estudar os defeitos alheios? Porque por vezes, se não tomamos cuidado, é isso aqui, né? É estudar os defeitos alheios. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornar superiores a ele. Se você censura o outro porque ele é apegado ao dinheiro, seja você generoso. Se o ser orgulhoso, seja você humilde e modesto. Se ser o for áspero, seja você brando. Se o proceder com pequenez, seja grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave do seu próprio olho. Então, daí são outras dicas que o Allan Kardec nos coloca. Aquilo que eu estou observando, poderando por vezes criticando, como que eu ajo diante daquela situação? Qual o comportamento que eu expresso diante daquela situação? E vem Emmanuel para ajudar também em algumas tratativas. Está lá no livrinho A Fonte Viva, lição, busquemos o melhor. Olha que interessante. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor. Porque boa parte, inclusive, do que nós aprendemos ocorre por meio da visão. Interessante. E aqui ele fala, olha, mesmo nessa lógica da observação, procure o que tem de bom, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria, porque nós somos imperfeitos. E se deixar essa imperfeição, vai tomar conta de nós. Toma conta de nós. Porque nós temos que combater a nossa lógica da reencarnação nesse mundo de provas e expiações e melhorar o nosso comportamento. Então está aqui. Que a gente então eduque o nosso olhar para o outro. Mas será que não tem nada de bom? É a forma quando vem, se a gente quer projetar alguma coisa, a gente faz, dá aquela paradinha, né, de 5 minutos e pergunta, será que não tem nada de bom? Se eu estou ampliando a minha visão para explorar o mundo, então amplie a minha visão para explorar o que tem de bom. Para, no mínimo, equilibrar e, quem sabe, pacificar e tirar dessa zona de conflito. Numa outra lição, lá no livro Palavras da Vida Eterna, observemos amando. Então, olha só o título já nos chama a atenção. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de trevas de nossos olhos, para que os outros nos pareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. Então é isto, é a gente trabalhar esse nosso olhar.
esse posicionamento com o outro. Uma outra lição lá no livro Cerco de Luz, em família espiritual. Aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito das pessoas, que jamais esquece das ofensas, que não reconhece as suas falhas, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento. E por vezes nós identificamos isso, né? Que tem gente que só vê o lado ruim. Mas e a gente? Será que a gente também fica vendo só o lado ruim? É isso que a lição vem chamar a nossa atenção. Que a gente não concentre só nisso. Que abra a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender, né, que existem as coisas boas e que nós não devemos valorizar e buscar ver as coisas dessas coisas, vamos dizer, portanto, ruins. Na revista do Reformador, tem lá o olhar de Jesus. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Qual que é o olhar de Jesus, meus amigos? Está aqui. É a lição que nós estamos estudando hoje. Bem-aventurados, misericordiosos. É o olhar de Jesus. Ele nos deixou isso através do Sermão do Monte. Está aqui registrado em Mateus e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar. Com bem-aventurados os brandos e os pacíficos. É outro olhar de Jesus. Então, o que Jesus está pedindo para a gente? Então, isso. Que a gente tenha misericórdia dos outros. Que a gente releve, perdoe, tenha paciência, tenha tolerância para com os outros. E aí, para finalizar aqui, já trazendo algumas informações nas considerações finais aqui, eu trouxe um texto do livro Alvorada Cristã, que tem uma lição que chama o Ensinamento Vivo, que é uma passagem que é a preocupação de uma mãe para com a sua filha, nesta perspectiva de logo cedo demonstrar isso, de não focar só na crítica por criticar, na crítica para destruir, porque o resultado final de um julgamento pode ser uma crítica severa, uma crítica destrutiva, se não vejamos. Observando qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltava a crítica, que é a filha. Ante um vestido das amigas, exclamava sem cerimônia: o conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita e as mangas estão defeituosas. Perante um móvel qualquer, rematava as observações irônicas com a frase: não poderiam fazer coisa melhor? E à frente de qualquer obra de arte, encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou recursos de dar-lhe proveitoso ensinamento, porque só via e julgava as coisas de forma negativa. Foi assim que certa manhã convidou a filha a visitar em sua companhia a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não podia adivinhar o plano, seguiu-a surpreendida. Percorreram algumas ruas e pararam diante de uma construção a levantar-se. Então, a mãe saiu com a filha, né, e parou diante de um edifício em construção, coisa comum também no nosso dia a dia para facilitar a compreensão da lição. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha os vários departamentos. Enquanto muitos servidores abriam acomodações para os alicerces, no chão duro, manobrando picaretas, veículos pesados transportavam terra daqui para ali, com rapidez e segurança. Pedreiros começavam a erguer paredes, soarentos e ágeis, sob a atenciosa vigilância dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam material de mais longe. Carregadores corriam na execução do dever. O diretor das obras, convidado pela matrona a pronunciar-se
sobre a edificação, esclareceu gentilmente. Então a mãe teve uma conversa com esse diretor das obras, mas a filha pediu para que ele explicasse, né? E ele explicou: seremos obrigados a inverter o volumoso capital para resgatar as despesas. Requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores especializados, carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão completar o serviço. Qualquer construção reclama toda uma falange de servos dedicados. A menina, revelando-se impressionada, respondeu: quanta gente a pensar, a trabalhar. Sim, considerou o chefe, sorrindo expressivamente, e comentou: edificar é sempre muito difícil. Logo após, mãe e filha apresentaram as despedidas, encaminhando-se agora para o velho lar. Elas foram embora da obra. Então a menina teve essa observação, essa oportunidade de ver o quanto é difícil de edificar, de construir, de progredir. Pararam algumas travessas e praças menos agradáveis e chegaram à frente de antigas casas em demolição. Viam-se as linhas nobres no estilo colonial, através das alas que ainda se achavam de pé. Um homem, apenas ali se encontrava usando um martelo de tamanho gigantesco, abatendo alvenaria e madeirante. Ante das quedas das paredes arranharem com estrondo, de minuto a minuto, a jovem observou: como é terrível arruinar, destruir, deste modo, o esforço de tantos. Maravilha, né? Nossa, como é ruim, muita gente deve ter trabalhado, e agora uma pessoa com um martelo vai lá e destrói. Isso parece ser ruim. A mãezinha serena interveio então e falou conselheiramente, já terminando aqui a lição: chegamos, filha, ao fim do ensinamento vivo que buscamos. Toda a realização útil na terra exige a paciência e o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito mais fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou ajudar a todos em vez de macular, desencorajar e ferir. Então, meus irmãos, é isso, né? Quem não tiver pecado, lança a primeira pedra, né? Quem de nós é capaz aí de lançar alguma pedra sobre o outro? Então é isso, então, Deus possa nos amparar, permitir a boa compreensão da lição dessa tarde, permitir que a gente possa refletir, nem que seja minimamente, sobre a nossa posição no relacionamento com o outro, entender e compreender em que medida este relacionamento é pautado em acentuar a nossa visão, em buscar os defeitos do outro, e além disso, chegar em conclusões e considerações que vão nos motivar a passar isso adiante. Que nada mais é que fomentar a discórdia, fomentar a raiva, o desamor, que é justamente isso que Jesus colocou e deixou para a gente não seguir, não cair. Então, que todos continuem tendo aí uma boa tarde, boa compreensão, que a nossa querida amiga, né, Luciana, possa ter aí a sabedoria, a boa compreensão nas suas interpretações e nos seus comentários. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Boa tarde a todos. Paz e bem, né, a todos nós. Que a espiritualidade amiga continue nos incluindo na segunda parte dos nossos estudos, nesse tema tão edificante, tão importante a nós, né? Nos convida a uma reflexão sobre a nossa
nossos irmãos em humanidade, frente ao nosso olhar a esses que estão junto conosco. Emmanuel, ele nos pede para que guardemos cuidado. Guardemos cuidado quando formos visitados pela inveja, pela maledicência, pelo ciúme. Então é esse que nessas tardes estamos sendo convidados a guardar cuidado com as nossas atitudes e ações frente ao nosso irmão. No item 10 do capítulo 10 que estamos estudando, Kardec ele vem nos dizendo que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E ele fala que para julgar-se a si mesmo precisa que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Então ele está nos convidando aí a buscarmos, a olhar o nosso interior. E o interessante, nós temos um autor japonês de várias obras no campo ali da psicologia, no desenvolvimento pessoal. Ele trabalha ali com a gestão mental dentro da filosofia oriental, e ele tem uma obra chamada A Lei do Espelho. Nessa obra ele traz os seguintes conceitos centrais. Ele vai falar sobre o reflexo interior, sobre a projeção e a transformação. Então, quando ele vem falando sobre o reflexo interior e projeção, ele vai nos falar assim, que a premissa é de que a realidade da vida funciona como um espelho e reflete no nosso mundo interior. O que acontece externamente é uma consequência do que carregamos no coração. Então, o que acontece externamente é aquilo que nós temos, que nós carregamos no nosso coração, no nosso ser. E ele ainda diz mais: a ideia de que as críticas que fazemos aos outros muitas vezes revelam nossas próprias inseguranças, medos e frustrações. Então, nos convidando aí a pensar para nos melhorarmos. Não é o externo em que temos que olhar, nós temos que olhar para dentro de nós. E o ponto da transformação, ele nos diz: ao mudar o interior e cultivar sentimentos como a gratidão, o indivíduo atrai experiências positivas e resolve conflitos externos. Então veja que interessante, né? É um autor japonês, um psicólogo, e que traz ali a noção do que nós estamos estudando hoje aqui em Kardec. É a máxima do Cristo, sobre o largueiro e a trave nos olhos. E para ajudar também em nossas reflexões, eu trouxe aqui do livro Seguindo Juntos. Esse livro é obra de Francisco Cândido Xavier. São vários autores. Nós temos ali, né, Nimei, Humberto de Campos, André Luiz, Emmanuel. E essa página é de Manuel Monteiro. E ele vai falar sobre o pensar. O título chama-se Pensa e Pergunta. Ele vai trazer como um roteiro a nos ajudar nessa nossa postura. Então ele diz assim: se ouviste acusações sobre a falta de alguém e queres comentá-la de maneira contrária à lei do bem, então aqui ele já está falando, quando nós olhamos o outro com pré-julgamentos, né, com acusações, as fofocas, as maledicências, já é contrário ao bem.
aproveito então. A primeira pergunta que devemos fazer: será que o companheiro praticou a maldade que se diz, ou tudo se resume simplesmente num boato infeliz? Essa é a primeira coisa que devemos pensar. Será que isso que está me chegando é verdade? Será que não é assim? Não tem alguma coisa errada aí nessa história? Hoje, com toda essa tecnologia que vivemos, nós vemos tanto que é alertado para a gente tomar cuidado com as fake news que nos chegam. Hoje, nessa era da inteligência artificial, é tanta coisa que nós vemos que às vezes a gente até duvida, né? A gente se pega ali o rosto de uma pessoa, coloca ali em quadros e passa por verdades. Então nós temos que ter esse cuidado, e é isso que ele está falando. Ter essa prudência, realmente verificar se o que nos chega não é um boato infeliz. Porque se passarmos o que o Evangelho nos ensina, ser caridosos, e se passarmos um boato infeliz, o que a gente vai estar promovendo ali? Uma corrente de tristeza, de sofrimento, de mágoas. E não é isso que a gente tem que passar. Como cristãos, nós temos que levar o quê? A esperança, o bom ânimo, para que a gente possa até mudar a nossa sociedade. A gente deseja tanto uma sociedade igualitária, uma sociedade em que as pessoas se respeitem, então tem que começar pelas nossas posturas, né? Então essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Depois ele traz assim, depois reflete assim: estou eu sobre a terra com tanta perfeição que eu posso erguer a mão e censurar quem erra? Então, eu estou aqui na mesma condição do meu irmão, então eu sou tão perfeita assim que eu posso julgar o outro, né? Aí o nosso irmão Wilson lembrou aqui da passagem de João, no capítulo 8, né? Da mulher adulta, em que chegam a Jesus até mesmo para tentar ver o que Cristo ia falar sobre, né? Que a lei, nós já estudamos, quem teve a oportunidade de estudar sobre as leis, a lei divina e a lei que foi criada ali por Moisés, né? Para que contesse um povo que era ali um povo que agia muito pelo instinto. Então foi necessário se conter essas leis. E ali então ele chega, olha, na lei está falando que deve se apedrejar, como atentar Jesus. E Jesus ali, sentado, escrevendo ali sobre a lei, com todo o magnetismo, com toda a calma, a tranquilidade, a caridade, o amor que ele tinha por saber que nós somos seres imperfeitos, ele diz, né? Atire aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali foi o ponto, como nos diz aqui no hino, de reflexão. Foram deixando a pedra, saindo, e Jesus ainda pergunta à mulher: mulher, cadê aqueles? Onde estão aqueles que te condenaram? Né? Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, chamando também a renovação, a aproveitar esses momentos, como estamos tendo aqui, de assimilação, de convite ao reajustar e tentar fazer diferente. É difícil, porque, como nos diz o Wilson, a luta contra as nossas imperfeições é muito grande. Mas não podemos desistir, nós não estamos sozinhos, também foi uma promessa do Cristo. Não estareis sozinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele prometeu que não estaremos sozinhos. No Evangelho, capítulo 10, esse capítulo que estamos estudando, no item 18, nós temos aqui uma mensagem belíssima do bispo de Nível, que ele vem nos falando aqui, assim: caros amigos,
Sede severos convoscos, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, a tirar de si, né? Para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Então, olha a pergunta dele. Por que você acha que você tem que saber tudo da vida do outro, ou julgar, ter o poder de julgar o outro, se você permanece cego pelas suas imperfeições, né? Se não olha aquilo que precisa mudar em você, o tempo é precioso, e o tempo nós precisamos aproveitar para a nossa reforma, né? E não aqui tentarmos sermos clarividentes e sabermos tudo da vida do outro. E ele vai nos lançar outra pergunta também. Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na carne que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos, essas virtudes do céu, que vêm nos trazer o auxílio aí, né? Vem nos ajudar a compreender. E ele diz: todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforça-se para o fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em alguma de suas obras, nas suas dobras, mais ocultas, o germe de bom sentimento, centelha vivaz da essência espiritual, né? Como nos diz ali Haroldo, é o DNA divino. Todos nós possuímos essa centelha divina, que muitos estão ainda adormecidos e escondidos. Então, que possamos ali ajudar ao próximo a ver essa essência, a descobrir, a achar essa essência dentro de si, essa centelha divina, e fazer brilhar. Como também isso faz parte da caridade, como também temos que ter a caridade essencial, que é conosco mesmo. É buscar em nós, fazer brilhar essa luz que está dentro de nós, né? Bom, e seguindo então aos conselhos de Manuel Monteiro, ele traz uma outra pergunta que devemos fazer. Em seguida, pergunta claramente, sempre sem dizer nada: como agiria se eu estivesse na prova da pessoa acusada? Se colocar no lugar do outro é a regra áurea. Regra áurea. Vamos lembrar ela? Fazer aos outros aquilo. De novo, fazer aos outros. É uma regra áurea. É uma regra de vida, né? É o se colocar no lugar do outro. Hoje se fala muito sobre a gente estar no lugar do outro, ter empatia. Ser empatia é isso, se colocar no lugar do outro. Então, em vez de acusar, será que se eu estivesse vivendo esse momento em que esse ser
Isso faz parte da caridade, né? Outra pergunta ele vem nos trazer. Logo após, diz a própria consciência, longe de todo alheio reboliço, se tornar público, se propalar a imperfeição dos outros, que vantagens há nisso? Então, se eu passar para frente, se me chega uma informação, se eu passar para frente um boato, fazer uma fofoca, que vantagem eu vou estar tendo nisso? Nós, então, olha, não esqueçamos que muito se pedirá daquele que muito conhece. Se eu sei, né, que eu tenho que ser caridoso com meu irmão, eu sei que a maledicência, né, a forma de julgar, o pré-julgamento, é a aversão ao bem. Então, por que eu vou guardar essa postura? Que vantagem eu vou ter nisso? Eu, como ser eterno, que estou aqui tendo a oportunidade de viver experiência para a minha renovação, para a minha transformação, para o meu progresso. Então, que vantagem há de passar uma fofoca? Que vantagem há de ter essa postura? Vai me ajudar? Vai ajudar o meu progresso? Então, se não vai, para que eu vou passar à frente? Para ali, né? Se corta ali. Não tem essa expressão, cortar o mal pela raiz? Se corta ali. Acabou. E aí esse mal não vai trabalhar, né? Então, essa deve ser a nossa postura. E ele diz, por fim, depois de orar, buscar saber, na luz viva da fé que nos conduz, se estivesse visível no meu passo, o que faria Jesus? Qual seria a postura de Jesus frente a determinadas situações? E ali, nós vamos buscar, então, a ajuda e o conselho do nosso grande professor, uma das virtudes do céu, né? Como diz ali o Espírito de Verdade, numa mensagem chamada Herança do Mestre. Então vamos ver ali o que Jesus deixou para nós, o que Jesus nos passou, qual a atitude que devemos tomar. Então vamos lembrar dentro dessa pergunta o que faria Jesus. Então Emmanuel inicia essa página já dizendo: perdoa 70 vezes 7 cada dia. Foi uma máxima do Cristo. Depois, esquece todo o mal. Serve sem recompensa. Então seja útil, sem exigir nada em troca. Não ameares riquezas acessíveis à traça ou à inconsciência de malfeitores. Procura a verdade para que a verdade te encontre. Bate a porta da luz através do esforço reiterado do bem, a fim de que a luz te responda. Tem ânimo no círculo de todas as vicissitudes. Persevera na bondade até o fim. Se teu irmão exige a caminhada de 1000 passos, avança 2000. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica, não faça algo a mais. Ora pelos que te perseguem, ajude os adversários. Não permitas que a treva te domine. Abençoa os que te caluniam. Sê a claridade do mundo que espera de teu concurso uma vida melhor. Deixe brilhar a sua luz, faça o bem, né? Compadece-te dos doentes, auxilia as crianças e os velhos. Não recuses o copo de água ao sedento. Divide o teu pão com o vizinho necessitado. Cura os enfermos e ensina-lhes a direção do reino de Deus. Então ajude, não só com a caridade material, mas leve também a esperança, né? O consolo, a boa vontade ali aos
Ouvida todas as vacilações, crê no poder divino e santifica-te nas boas obras. Sê o abençoado servidor de todos. Não procures os primeiros lugares nas assembleias, mas aprende a ser útil em toda parte, em humildade, né? Ama o próximo até o sacrifício, porque, perdendo a vida em favor dos outros, ganhá-la-ás abundantemente na eternidade. E se abandonado de alguns, em tua devoção à justiça, receberás a glória de partilhar as alegrias da família universal. Né? Nem sempre nós vamos ser... nem sempre as pessoas vão nos olhar assim e entender, né, a nossa fé. Vai vir julgamentos, né? Talvez até tidos como loucos, por estar às vezes não num clube ou numa festa, mas preferir estar numa reunião, preferir buscar ajudar, né? Então às vezes nós vamos ser taxados assim, mas olha o que está dizendo, não se preocupe, né? Nós teremos a glória das alegrias a ser partilhadas. Eis, meus amigos, alguns tesouros da herança sublime do Mestre crucificado, cuja suprema renunciação hoje nós lembramos. Usemos semelhantes valores em todos os ângulos do caminho evolutivo, e o Senhor estará conosco, tanto quanto necessitamos permanecer com Ele. E olha o que Ele nos diz aqui no final, né? Nós necessitamos permanecer com Ele. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele em nossa vida, porque aí nós vamos errar menos, nós vamos ter mais consciência, nós vamos estar mais alerta aos nossos passos, às nossas atitudes, né? Então nós precisamos de Jesus, essa nossa fortaleza. E finalizando então a mensagem, ele nos diz assim: além dessas perguntas formuladas, nada dirás do mal, seja a quem for, porque estará com Deus e Deus contigo, para a bênção do amor. Muito, né? É uma página belíssima e realmente, se colocarmos em prática, né? Tivermos ali a disciplina de todo dia, estar analisando as nossas atitudes, sempre fazer essas perguntas, né? Em que ele nos convida aqui a guardar, né? Trazer ali na consciência, como nos diz Emmanuel, é na consciência e no coração que se fundamentam os alicerces do reino divino. Então que possamos guardar em nosso coração, né? Na nossa consciência, esses aprendizados, essa oportunidade bendita em que temos, né? Para orientar a nossa caminhada, para que a nossa caminhada seja mais firme e seja também mais tranquila, né? Mais tranquila. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, reflexão e aprendizado. Pedimos ao nosso irmão guarda que nos faça a prece. Divino Mestre Jesus, Paulo de Tarso, patrão dessa casa, com a caminhada dos nossos pensamentos voltada ao alto, agradecemos as bênçãos dos estudos que foram nos passados esta tarde. Divino amigo, que o Senhor nos dê sabedoria diante de nossas limitações, para que possamos exteriorizar todos os estudos aqui que é nos passado, colocar em prática conosco, com todos os nossos semelhantes. Mestre querido e amado, que as bênçãos do Senhor derramem sobre nós, sobre todos os nossos irmãos desencarnados,
A todos os nossos irmãos que não tiveram oportunidade de estar hoje aqui conosco estudando, que as bênçãos do Senhor sejam sempre com essa casa, Senhor Jesus. Seja extensiva a todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. Uma das virtudes, uma das insensatez da humanidade, conforme Allan Kardec, é vermos o mal do outro sem ver o próprio mal que carregamos dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos vão receber o caso e se pedir forma vai ter ficha canética, vai ser distribuído pela Cláudia, os que forem receber permaneçam sentados.